Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Estaremos lendo os versos de 14 a 17. E louvamos a Deus por essa música também em família, pai e filhas participando da adoração ao nosso Deus. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 14 a 17. Assim lemos nesse texto: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos pela Tua palavra. Pedimos, Pai, que Teu Espírito guie a cada um de nós para que possamos estar entendendo o recado vindo da Tua palavra e com disposição para aplicar no nosso viver. Que possamos estar experimentando o viver de Cristo em nós a cada dia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Temos vivenciado nos últimos 42 dias, período de 40 dias de jejum e oração. Faz 42 dias que iniciamos. Na sexta-feira passada foi o último dia na leitura dos devocionais diários que nos acompanharam ao longo desse tempo e com este tema, avivamento verdadeiro. Avivamento verdadeiro. E temos compartilhado aqui nas meditações a cada domingo o que é que significa esse avivamento verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, se referiu ao grão de trigo. E Ele disse que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A ideia é daquela semente que, se você simplesmente largar aquele grãozinho em algum lugar, ele não trará resultado nenhum. Mas quando você coloca na terra e aquele grão morre, dando vida a algo de novo, esse algo novo estará produzindo muito fruto. O apóstolo Paulo percebeu bem esta lição do Senhor Jesus Cristo e aqui nesse texto ele menciona esse processo na nossa vida. E como é que para termos avivamento verdadeiro precisamos falar primeiro em morrer? Porque o Senhor Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, então produz muito fruto. O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Ele parte já do princípio de que tudo que deve nos motivar naquilo que o Senhor Jesus tem para ensinar para a nossa vida, aquilo que de vida, de avivamento Ele tem para nós, é em função do seu amor. Na apresentação já da nova marca da igreja, temos ali que o Senhor Jesus, Ele se entregou de braços abertos por causa do amor de Deus. Há um coração ali atrás da marca, destacando que é o amor de Deus que fez tudo por nós. O apóstolo então diz aqui, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é tão grande que Ele nos impulsiona, Ele nos pressiona. Não podemos ter uma atitude diferente do que aquilo que Ele espera de nós, porque a sua demonstração de amor por nós foi extraordinária.
Já citamos no momento do batismo, aquele texto quando o apóstolo Paulo diz: nós somos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, e Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Cristo se entregou para morrer a nossa morte, Ele se entregou para levar sobre si a nossa condenação, para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que nós vivêssemos. Ele assumiu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida eterna. Vida eterna. E então Paulo parte desse amor dizendo: é esse amor que nos move, é esse amor que nos impulsiona. E ele continua dizendo que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que ele está dizendo, em primeiro lugar, a respeito dessa morte, é que a nossa vida, diante daquilo que Cristo fez por nós, diante da grandeza disso, isso é tão importante para nós que tudo mais perde o valor. O Senhor Jesus, em determinado momento, mencionou uma outra história. A história de um homem que era muito rico, abastado, e que de repente disse: o que é que eu vou fazer com tudo que eu tenho? Eu vou construir celeiros maiores, vou guardar então muitos bens, e então vou dizer para mim mesmo: come, bebe e folga, porque o que tens é suficiente para muitos anos. E a palavra do Senhor Jesus naquele instante foi: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? O que o Senhor Jesus vem a lembrar é que aquilo que nós recebemos de graça de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa que pudéssemos adquirir nesta vida. O que Jesus nos oferece de graça é vida eterna. De que é que adiantaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É o que o Senhor Jesus pergunta. Que adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas Jesus ofereceu-se em sacrifício para que pudéssemos ter perdão de pecados, purificação da nossa alma, de podermos estar na presença dEle por toda a eternidade, pelos méritos dEle, não pelos nossos méritos. Se dependesse dos nossos méritos, estaríamos perdidos. Nós que somos falhos, somos fracos. O próprio apóstolo Paulo, aquele que eu lembro do meu professor que o chamava do Paulão, aquele que foi responsável pela plantação de tantas igrejas em tantos lugares, aquele que escreve para os crentes na cidade de Roma, dizendo: eu quero pregar o evangelho aí nessa região, e quero que vocês me encaminhem até a Espanha, que era o extremo oeste de todo aquele mundo conhecido, porque ele diz: por estas regiões aqui eu já preguei em todo lugar, não tenho mais lugar onde pregar o evangelho, porque já preguei em todo lugar. Este Paulão, como dizia meu professor do seminário, ele diz: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Se dependesse de nós, quem somos nós para merecer alguma coisa da parte de Deus? Mas é pelos méritos de Jesus Cristo, aquele que, sendo sem pecado, morreu pelos nossos pecados, nos fazendo uma proposta, nos propondo uma troca de fardos. Nós entregamos a Ele o fardo dos nossos pecados e Ele nos entrega de volta a sua justiça. De tal maneira que nós somos justificados por Cristo, para podermos estar na presença de Deus. Por isso, quando Jesus morreu, o véu do templo, o templo tinha um véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. No Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para apresentar sacrifício pelo povo. Ali representava a presença máxima de Deus. Só quem entrava era o sacerdote.
depois de diversas purificações, rituais de purificação, para poder ter acesso àquele local. Mas quando Cristo morreu, o véu rasgou-se de cima a baixo. O texto bíblico diz que agora aquele véu está aberto. O acesso a Deus pode ser direto. Podemos estar na presença de Deus pelos méritos de Jesus Cristo, porque Cristo é que nos justifica de todo o pecado. Que maravilha que Jesus Cristo faz por nós. E aí, o que é que Ele requer de nós? Ele requer que nós reconheçamos que, a partir do momento em que entregamos a nossa vida nas mãos dEle, de que a nossa vida é dEle. A nossa vida é para aquilo que Ele tem para nós. Sendo que se Ele demonstrou esse amor tão grande, com certeza aquilo que Ele tem para nós é o melhor para cada um de nós. Paulo também escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Tudo aquilo de que realmente precisamos, não aquilo que a mídia apresenta a nós como se precisássemos. A mídia apresenta de tal maneira que você vê uma coisa e diz, poxa, a partir de agora eu preciso disso, nunca precisei, mas no momento que ela apresenta no sentido, olha, é disso que você precisa, se você tiver isso, aí você vai ser feliz, aí você vai ser realizado, e aí a gente vai caminhando, respondendo a essa mídia, quando de fato o de que precisamos, o Senhor Jesus provê para nós. Aquilo que nos é fundamentalmente necessário, é o que Ele promete que a gente vai ter. Agora, o que quer que façamos, onde quer que estejamos, o Senhor Jesus não nos pede que façamos talvez votos de pobreza ou alguma coisa assim. O que Ele quer é que na situação em que nos encontramos, possamos estar a serviço dEle com tudo aquilo que nós somos. De repente, alguém está numa profissão, digamos assim, muito respeitada na sociedade, de nível elevado, estará pronto para ganhar pessoas que estão nessa mesma condição, estará em condição de compartilhar aquilo que encontrou em Jesus Cristo, como sendo muito mais valioso do que qualquer coisa que pudéssemos experimentar nesta vida. Porque Jesus vem para nos satisfazer as necessidades na vida presente e na eternidade. Por isso o apóstolo Paulo vem e diz que é preciso que haja a consciência de que a minha vida agora passa a ter um sentido muito maior para aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Na certeza de que o que Ele tem para cada um de nós é infinitamente melhor do que aquilo que pudéssemos ter, que pudéssemos ajuntar pelo nosso próprio esforço. E então, o apóstolo Paulo vai dizer, assim que daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecia Cristo segundo a carne, diz Paulo, agora já não o conheço deste modo. O que é que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que a visão que ele tinha do Senhor Jesus, era daquele Jesus histórico, daquele homem que viveu ali na região de Israel, pregou e foi morto. E o próprio apóstolo Paulo não acreditava na ressurreição de Jesus, até ter um encontro pessoal com Jesus. Ele via Jesus com os olhos humanos. E muita gente hoje vê Jesus com esses olhos. Jesus foi alguém que viveu 2000 anos atrás, Ele ensinou muitas coisas, Ele fez muitas coisas boas. Jesus é um exemplo de vida e nós devemos imitar a Jesus, mas é aquele Jesus humano que ficou para trás, 2000 anos atrás. Mas o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus.
e ele viu que o Jesus que foi crucificado, ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus aparece a Paulo quando ele ia no caminho de Damasco, e Paulo pergunta: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a resposta de Paulo na mesma hora é: que queres que eu faça? Que farei, Senhor? Ao reconhecer que Jesus de fato era aquilo que os cristãos anunciavam que ele era, mas que Paulo pensava que o Jesus era só alguém que morreu ali na cruz, foi sepultado. Estão inventando essa história de ressurreição. Mas ele agora tem um encontro com Jesus, e muda totalmente a visão dele a respeito de Cristo. E ele agora entende que aquele Cristo não é meramente humano, mas é o Cristo divino, é o Filho de Deus, que se entregou por nós. E agora ele então via que Jesus passou a ser o seu Salvador, o Salvador da sua vida. E então ele via Jesus do modo espiritual, agora ele via Jesus como este Salvador, o Messias. E isso fazia com que ele olhasse para as pessoas e não visse mais simplesmente pessoas humanas, mas ele via pessoas que são objeto do amor de Deus. Ele via pessoas que precisavam encontrar aquilo que ele também encontrou. E então ele não via mais as pessoas simplesmente como a gente pode olhar ao redor e ver os nossos vizinhos, colegas de trabalho, aqueles que estão próximos a nós, as multidões transitando pela rua. O que Paulo via era pessoas que precisavam da salvação em Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu não vejo mais ninguém segundo a carne. Eu vejo da maneira que eu vejo a importância de Cristo na minha vida. Então eu vejo que pessoas à minha volta precisam conhecer Jesus desta mesma maneira. Avivamento verdadeiro é colocarmos-nos nas mãos de Deus para aquilo que é o seu propósito em nós, para que onde quer que estejamos, as oportunidades que Ele nos dá, as pessoas que Ele coloca à nossa volta, possam estar tendo esse testemunho de que Cristo teve um significado totalmente diferente na minha vida do que havia na minha vida antes de Jesus. Foi isso que nós acabamos de ver no batismo. Pessoas que disseram: morri para a vida velha sem Jesus e encontrei uma nova vida, ressurgi para uma nova vida em que Cristo é Senhor e Salvador. Estamos na oportunidade da realização da ceia do Senhor também nesta noite. A ceia do Senhor é a segunda ordenança do Senhor Jesus Cristo, algo que Ele disse que viria servir de memorial, para que nós nunca esquecêssemos de que Ele entregou-se na cruz em nosso lugar. A ceia utiliza esses dois elementos, pão e vinho, representando o que Jesus fez por nós na cruz. O pão representa o seu corpo, que foi ferido, sua carne foi partida, foi dilacerada ali pelos pregos, pela lança, em nosso lugar, pelos chicotes, pelo aquilo que ele padeceu antes mesmo de ser pregado na cruz. Tudo isto ele fez como prova do seu amor por nós. Ele disse então que ao participarmos do pão, estamos lembrando o seu corpo que foi ferido na cruz em nosso lugar, o seu sangue que foi derramado para nossa justificação. Seu sangue foi derramado como sendo a condenação do pecado, e desde quando o homem pecou, ainda lá no jardim do Éden, e a promessa de Deus é que no dia em que pecasse haveria de morrer. Cristo morreu a nossa morte, na condenação do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida, e vida verdadeira, e vida abundante, vida que vale a pena. E então,
o apóstolo Paulo vai concluir dizendo assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Deus tem para nós é uma vida em que, sob a sua direção, nós estaremos encontrando verdadeira realização. Por mais que sejamos realizados na profissão que escolhermos, mas se nessa mesma profissão colocamos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida e da nossa profissão, quando nos colocamos na condição de fazer com que através da profissão eu possa fazer mais para o Senhor Jesus Cristo, vamos encontrar ainda mais realização do que qualquer coisa que pudéssemos ter de forma pessoal, humana, individual. No momento que participamos da ceia do Senhor, e o grupo que se batizou estará participando pela primeira vez da ceia do Senhor, estaremos testemunhando que a vida de Cristo teve real significado para a nossa vida. A nossa vida entregue nas mãos de Jesus ganhou verdadeiro valor. De que o sacrifício de Cristo na cruz, em nosso lugar, tem significado pessoal. Porque Cristo morreu por todos, mas quem ainda não se entregou a Jesus Cristo não recebeu os benefícios da sua morte na cruz. Ainda não pode usufruir dessa segurança de vida eterna. É preciso fazer esta entrega. E é por isso que o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tira de sobre nós o peso do nosso pecado, da condenação do nosso pecado, e passamos a experimentar esta novidade de vida que Paulo nos apresenta neste texto. Nós vamos participar nesse instante da ceia do Senhor. Convidamos os membros da igreja evangélica em comunhão com sua igreja, tendo já dado através do batismo esse testemunho de que morreu para uma vida sem Jesus, ressuscitou para uma nova vida sob o senhorio de Cristo. Convidamos a todos que assim são membros de igreja evangélica em comunhão com sua igreja para participar neste momento. Convidamos nesta hora aqueles previamente orientados quanto à distribuição dos elementos para virem à frente, e convido o pastor Eliel para, junto com o pastor Júlio, estarmos aqui à frente neste momento de celebração. Estaremos participando do pão e do vinho. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas o pão nos lembra o corpo de Cristo ferido na cruz do Calvário, e o vinho nos lembra o sangue de Cristo que foi derramado em nosso lugar. Participemos desse testemunho no espírito de adoração ao nosso Deus.